minha família. Deus maravilhoso e eterno Pai, aqui eu te entrego minha vida e a vida de cada irmão que está aqui nesta noite nas tuas mãos, meu Pai. E assim, meu Deus, faça a tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Podem sentar, louvado seja Deus. Em 27 de janeiro de 2023, uma das maiores tragédias do nosso país completou 10 anos. Em 27 de janeiro, alguns dias atrás, de 2023, infelizmente, uma das maiores tragédias já ocorridas no Brasil completou 10 anos. O incêndio na Boate Kiss. Uma tragédia que deixou pelo menos 623 pessoas feridas, além de outras 242 mortas. A maioria dessas jovens que tinham a maior parte da vida pela frente. Eu não sei vocês, mas eu penso em uma tragédia como essa e eu consigo lembrar o quão passageira a nossa vida sobre a terra é. O quão passageira a nossa vida sobre esta terra é. Porque se Jesus não voltar logo, nós também partiremos. Nós também morreremos, mais cedo ou mais tarde. Nós iremos também. Mas a questão é, para onde nós iremos após a morte? A morte, se Jesus não vier logo, vai chegar para mim e para você. Mas a questão é, para onde nós iremos após a morte? Hoje pela manhã nós estudamos sobre a ressurreição da carne, a ressurreição do nosso corpo, a ressurreição física. E é algo que vai acontecer com todos os mortos, justos e injustos, crentes e descrentes que tiverem morrido, irão ressuscitar. É isso que a Bíblia diz. Não apenas os crentes ressuscitarão, os descrentes também ressuscitarão. E nós vimos também que após a ressurreição, os seres humanos poderão ir para dois destinos diferentes. Uns irão para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. E a pergunta que eu faço é: hoje, você tem certeza em qual grupo você estará? Você tem certeza em qual desses dois grupos você estará? No grupo daqueles que vão para a vida eterna, ou no grupo daqueles que irão para a vergonha e o horror eterno? Nessa noite eu quero meditar com você sobre como nós podemos fazer parte do primeiro grupo. Como nós podemos fazer parte do grupo daqueles que após a ressurreição irão para a vida eterna. Como nós podemos ter a vida eterna? A última frase do credo apostólico, um documento muito conhecido, diz assim: creio na vida eterna. Quantos aqui creem na vida eterna? Creio que todos, ou praticamente todos, mas a pergunta é: como eu tenho a vida eterna? Como eu posso recebê-la? Como eu posso obter a salvação? Felizmente essa é uma pergunta que a Bíblia nos responde em vários lugares, em vários versículos, inclusive no versículo no qual nós iremos meditar hoje. Por favor, abra a palavra de Deus no versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Quem sabe que versículo é esse? João 3:16. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. Então, se você abrir aí em Mateus, depois você passa Marcos, depois Lucas, e aí você chega em João. Evangelho de João, capítulo 3,
verso de número 16. Enquanto você procura, eu queria dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos amados que aqui se encontram, que se esforçaram para adorarmos ao Senhor juntos. Eu sei que não foi fácil, nunca é fácil, o inimigo, ele coloca muitos empecilhos em nosso caminho, mas nós chegamos até aqui com a força que Deus nos deu. Aproveito para dar também as boas-vindas aos nossos visitantes, dizer que vocês sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, e aqueles que não conseguiram estar aqui presencialmente, mas nos acompanham pelas redes sociais também, que Deus abençoe a vida de todos. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16, eu acho que nós poderíamos até dizer de cor, não é? Mas vamos ler, para não errar nenhuma palavra. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha, o quê? A vida eterna. Vou ler novamente. Feche os seus olhos agora, e medite, comece a meditar nessas palavras. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, possua a vida eterna. Pai amado e Pai querido, louvado seja o Senhor eternamente, por todas as tuas dádivas, Senhor, nenhuma das quais nós somos merecedores, mas é porque Tu és bom, Senhor, Tu és bom, e a Tua misericórdia, ela dura para todo sempre, Senhor. Inclusive as Tuas misericórdias nesta manhã se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas, e esta é a causa de não termos sido consumidos ainda, Senhor, de não termos sido destruídos. Por isso chegamos até este lugar, Senhor, lugar que é chamado de Tua casa, porque aqui nós queremos meditar em Ti, nós queremos Te louvar, e nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que todo pensamento contrário, Senhor, que toda preocupação fique do lado de fora, porque agora, Pai, nós iremos atentar tão somente para o Senhor e para a Tua palavra, que agora foi lida e na qual nós iremos meditar com o coração agradecido, Senhor, em Tua presença, porque apesar de passando por problemas, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Por isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Como ter a vida eterna? Eu vejo aqui em João 3,16 dois passos que nós precisamos dar para que a vida eterna seja nossa. Primeiro passo: acreditar no amor de Deus. Para que nós tenhamos a vida eterna, primeiro, nós precisamos acreditar no amor de Deus por cada um de nós. Amor de Deus é algo sobre o qual muita gente fala. Muito se fala sobre o amor de Deus, porém, é algo no qual nem todo mundo acredita. E por que nem todo mundo acredita no amor de Deus? Porque nem todos entendem o que o amor de Deus é. É por isso que é tão importante nós prestarmos atenção ao que João nos revela aqui sobre o amor de Deus. Primeiro, João fala aqui sobre o alcance do amor de Deus. Quem Deus amou. O início do versículo diz: porque Deus amou o quê? Porque Deus amou o mundo. Irmãos, é maravilhoso. Aqui nós encontramos a abrangência do amor de Deus. Aqui nós encontramos o alcance do amor do nosso Deus. Por quê? Porque em muitos momentos o ser humano ele chega a achar que Deus ama apenas um grupo. Deus ama apenas algumas pessoas e não outras.
Talvez você mesmo já se sentiu assim, amado por Deus, achando que alguém não era. Ou talvez foi o contrário. Você achou que alguém era amado por Deus e você não. Inclusive os judeus, da época de João, alguns judeus tinham esse pensamento. Eles achavam que apenas os judeus eram amados pelo Senhor. Então, o esperado era que eles lessem esse versículo da seguinte maneira: porque Deus amou ao judeu de tal maneira. Porque na opinião deles, apenas a raça dos judeus era amada pelo Pai. Porém, o que é que nós lemos aqui? Deus amou apenas os judeus? Não, aqui diz, porque Deus amou o mundo. Deus amou o judeu, mas Deus também amou o não judeu. Deus não amou apenas alguns, Deus não amou apenas um grupo, Deus amou o mundo inteiro. Deus amou a todos, sem exceção. Deus amou o nosso bairro, o bairro da Pajuçara, mas Deus também amou os moradores do Gereissati, do Bandeirante, do Boa Esperança. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou todas as pessoas. Isso é diferente de nós, não é verdade? Nós temos o hábito de escolher quem nós vamos amar. O nosso amor é seletivo. Nós olhamos para alguém, escolhemos alguém e dizemos: eu vou amar fulano, mas eu não quero amar cicrano. Ei, Deus não é assim. Deus amou a todos. Deus amou, inclusive, quem não o ama. E é por isso que ser amado por Deus não é mérito. Nós não somos amados por Deus porque merecemos. Não é o merecimento, Deus me ama, isso não é mérito. Não é por causa de quem nós somos, é por causa de quem Ele é. Ele não nos ama porque nós merecemos, Ele nos ama porque Ele é amor. Então aqui em primeiro lugar, João fala sobre, explicando o amor de Deus, ele diz que Deus amou o mundo. Ele mostra a abrangência do amor de Deus. Porém, João não para por aí. E aí ele cita a demonstração do amor de Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre as mulheres aqui. As mulheres, às vezes, as esposas, não todas, né? Às vezes, reclamam porque nós homens não amamos com palavras. Nós não somos tão românticos como algumas mulheres gostariam que nós fôssemos. Conta-se inclusive uma história de um casal que completou 50 anos de casado. E aí a mulher, brava, chegou para o marido, depois de 50 anos de casado, e disse: mas você, meu marido, você nunca disse que me ama? E aí o marido olhou para ela e perguntou: eu nunca disse para você que te amo? E ela: não, eu lembro uma vez, no dia do nosso casamento, você me disse que me amava. Aí ele: pois é, eu disse no dia do nosso casamento. Se um dia eu mudar de ideia, eu te aviso. Mas eu já disse nesse dia e pronto, para mim já está valendo aquela vez. Se um dia eu mudar de ideia, eu te aviso. As mulheres, principalmente, né, às vezes reclamam com razão que alguns homens não demonstram amor com palavras, não dizem que amam com palavras. E é verdade, é um erro que muitas vezes nós cometemos. Porém, nós precisamos entender também que boa parte do amor do mundo, desse amor que existe aí fora, ele é um amor apenas de palavras. Ele é um amor apenas verbal. Ele é um amor apenas dito, da boca para fora. Por exemplo, tem muito feminicídio sendo praticado por alguém que diz que ama.
Tem muito homem dizendo que ama, atirando em quem diz que ama, agredindo quem diz que ama. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Estou querendo dizer que muitas vezes o amor do mundo, o amor humano é um amor apenas declarado, mas não demonstrado. É um amor de boca, mas não é um amor de verdade. Porém, com o nosso Deus é diferente. Deus não apenas declara o seu amor por nós, Deus demonstra o seu amor por nós. E como foi que Deus demonstrou o amor dele por mim e por você? Qual foi a demonstração que Deus deu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o quê? O seu Filho unigênito. Eu não sei qual foi o presente mais caro que você já ganhou, ou que você não ganhou, mas gostaria de ganhar. Mas nenhum presente da terra é tão valioso como este: o Filho unigênito de Deus, o Filho amado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que ele tinha de mais precioso, que era o seu único Filho. E é claro que quando João diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho, ele está se referindo principalmente ao Pai dando o seu Filho para morrer por nós na cruz. Agora preste atenção: a morte de Jesus, ela não aconteceu de uma vez. A morte de Jesus, ela não ocorreu de uma hora para outra. A morte de Jesus aconteceu depois de mais ou menos 33 anos de sofrimento, de angústia nesta terra. Então a pergunta que eu faço aqui é: quem é pai e quem é mãe? Por favor, levanta a mão. Quantos pais aqui concordariam em que um filho seu, se for o único, melhor ainda, passasse 33 anos sendo humilhado, sendo injustiçado, sendo maltratado e, por fim, sendo assassinado como um criminoso, para beneficiar alguém que não te ama? Quem aqui teria coragem de falar para o seu filho: meu filho, eu queria que você fizesse algo, eu queria que você fosse para outro país, e lá você passasse 33 anos, sofrendo, padecendo necessidade, tendo sede, tendo fome, tendo sono, sendo incompreendido, sendo injustiçado, sendo maltratado, e eu vendo tudo, para que o meu inimigo seja salvo? Quem aqui concordaria com isso? Pois foi exatamente isso que Paulo diz que Deus fez. Em Romanos 5:8, Paulo diz: mas Deus prova, ele não fala, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus mostrou, Deus provou o seu amor por mim e por você, ao enviar o seu Filho para se sacrificar em nosso lugar. Essa é a maior demonstração de amor que alguém poderia ter por mim e por você. Então eu sei que muitas vezes nós ficamos tristes, especialmente pelo que nós não temos. Às vezes nós ficamos tristes por causa de uma característica física que a gente queria ter e Deus não nos deu. Quem nunca ficou triste por causa disso? Às vezes nós ficamos tristes por causa de uma condição financeira. Seria tão bom se eu tivesse uma condição financeira melhor. Às vezes nós ficamos tristes por causa de uma resposta de oração que nós ainda não recebemos.
Faz tanto tempo que eu peço e Deus não me responde. Nós ficamos tristes pelas faltas. E muitas vezes nós chegamos até a duvidar. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus realmente me ama? Sendo que eu não tenho isso, sendo que Ele não me dá isso, sendo que me falta isso, nós ficamos tristes pelo que nós achamos que nos falta. Então, da próxima vez que a dúvida vier ao teu coração, para de olhar para o que você acha que te falta e começa a olhar para aquilo que você tem. E eu não estou falando para o que você tem materialmente, não. Para de olhar para o que te falta e olha para o que você tem em Cristo Jesus, o teu Senhor e o teu Salvador. Olha para o perdão que você tem em Cristo Jesus. Olha para a sabedoria que você tem em Cristo Jesus. Olha para o poder que você tem em Cristo Jesus. Olha para a transformação que você tem em Cristo Jesus. Olha para a salvação que você tem em Cristo Jesus. Não fica triste pelo que você acha que não tem. Decida se alegrar pelo que você sabe que recebeu. Você recebeu o maior presente que existe, o Filho unigênito de Deus. Através de Jesus, inclusive, nós podemos ter o que nós não temos ainda. Porque pode ser que Ele ainda não te deu, mas vai te dar. Mas se Ele nos der, vai ser através de Cristo. Vai ser através dEle. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos 8:32. Que verso maravilhoso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Raciocina, meu irmão. Raciocina, minha irmã. Se o pai não negou o próprio filho, o que é que ele vai negar para mim e para você? Só se for ruim. Só se não prestar. E ele não dá não. Pode pedir, ele não vai dar. Mas se for bom, se prestar, ele não está negando. Ele está preparando para mim e para você. Ele só vai nos negar o que for bom, se Ele estiver preparando algo melhor para nos dar. Se Ele não negou o próprio Filho, o que é que Ele vai negar para mim e para você? Se Ele não negou o mais importante, o mais valioso, o que é que Ele vai deixar de dar para mim e para você? Quando a hora certa chegar, sim, Ele vai nos dar. Então eu não sei com qual sentimento você entrou aqui essa noite, mas eu quero incentivar você a sair com o sentimento de certeza, certeza do amor de Deus por você. Se você está no mundo, Deus amou o mundo, Deus te amou. Isso não significa que Ele vai fazer tudo que você quiser, porque isso não é amor. Um pai e uma mãe que faz tudo que o filho quer, não ama o filho, não está amando o filho. Muitas vezes Deus não vai fazer o que nós queremos, porque Ele está vendo algo melhor, preparando para mim e para você. Sai daqui essa noite com a convicção, acreditando, Deus me ama. Eu não mereço, eu não sei porquê, mas Ele decidiu me amar. Ele amou o mundo inteiro, inclusive a mim. E eu sei que Ele provou esse amor, não apenas com palavras, mas enviando o seu Filho para morrer em uma cruz, em meu lugar. Primeiro passo que precisamos dar para termos a vida eterna
é acreditar em quê? No amor de Deus. Mas aqui eu vejo um segundo passo em João 3,16, que nós também precisamos dar a fim de obtermos a vida eterna. Que passo é esse, pastor? Precisamos acreditar no Filho de Deus. Primeiro passo, acreditar no amor de Deus. Segundo passo, acreditar no Filho de Deus. Uma pergunta que pode surgir: pastor Tiago, se Deus ama o mundo inteiro, por que a Bíblia diz que nem todo mundo será salvo? Deus ama a todos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Todos serão salvos? Não. Por que não? Deus não ama a todos, porque nem todos terão a vida eterna. A resposta é simples, é mais clara do que um dia de sol. Apesar de não existir condição para Deus nos amar, Ele nos ama sem merecermos. Existe uma condição para Ele nos salvar. Não existe uma condição para Deus nos amar, é incondicional. Mas existe uma condição para Ele nos salvar. Que condição é essa? Qual é a condição para que alguém seja salvo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos o propósito pelo qual Deus deu seu Filho ao mundo. Deus deu seu Filho ao mundo para que todo que nele crê, para quê? Olha de novo o alcance do propósito de Deus. Olha de novo o alcance do plano de Deus. Deus deu seu Filho ao mundo para que todo judeu que nele crê, é assim? Não. Para que todo o que nele crê. Quem é que pode ser salvo? Todos. Todos podem ser salvos. Mas tem uma condição: crer, acreditar, confiar no Filho de Deus, naquele que Ele deu ao mundo, demonstrando o seu amor. Então nota o alcance novamente do plano de Deus, e nota também a certeza do presente de Deus, para que todo que nele crê talvez não pereça. É assim? Possivelmente não pereça. Se fizer figa, não pereça. É isso? Para que todo que nele crê não pereça. Com toda a certeza do mundo, não vai perecer. E o que é perecer, pastor? Na linguagem dos seguros de automóveis, tem a expressão perda total. Quem já ouviu essa expressão? Perda total. Um carro ficou totalmente destruído, deu perda total. É mais ou menos a ideia aqui. Perecer significa se acabar. É o que nós merecemos, sabia? Nós merecemos perecer. Por quê, pastor? Porque somos maus, somos ruins, somos pecadores. Boa notícia, não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que nós pereçamos. Deus quer o quê? Que nós tenhamos vida eterna. Foi por isso que Ele deu o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não pensa, por favor, não pense em vida eterna aqui como uma vida que não se acaba mais e pronto. As
pessoas escutam vida eterna. Ah, a vida eterna é uma vida que não se acaba. Ei, cuidado. Você já pensou você ter uma vida que não se acaba sofrendo? Seria bom? Imagina você com câncer. Imagina você com uma doença. Imagina você com uma dor. Não se acaba você vivendo sempre com aquela dor. Seria bom? Não. Vida eterna aqui não é quantidade de vida, é qualidade de vida. Vida eterna não é apenas uma vida que não se acaba, é uma vida superior que Deus está preparando para aqueles que confiarem em Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer então para sermos salvos? Acreditar no amor de Deus, acreditar no Filho de Deus. Como certa vez um carcereiro chegou para Paulo e Silas, 2 missionários, e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Eis um homem que queria ser salvo, e ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? A resposta de Paulo foi: vá até a cidade tal de joelhos, e lá apresente um sacrifício. Não. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A condição para sermos salvos é crer em Jesus. E aí alguém diz: só isso, pastor? É fácil demais. E eu concordo. É fácil. Só que não é tão fácil assim. Sabe por que não é tão fácil assim? Porque acreditar não é apenas acreditar que existe. Acreditar é acreditar de confiar. Acreditar em Jesus, crer em Jesus, o que João 3,16 diz, significa acreditar que Ele é digno da minha confiança nele, e eu entrego a minha vida para Ele. E isso não é fácil. E eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês sabem, mas aqui embaixo tem um batistério. Debaixo desse tapete tem um batistério. E quando tem batismo, nós tiramos essa tampa de madeira que tem aqui em cima, realizamos o batismo e depois colocamos a tampa de madeira de novo. E de tanto nós fazermos isso, essa tampa de madeira ficou frágil. Tanto é que não era aconselhável ninguém com o meu peso, 70 e poucos, 80, um pouco mais, ficar aqui em cima, de puro músculo. Só que alguns dias atrás o meu cunhado veio aqui, e nós tiramos essa tampa, e ele colocou reforços debaixo da tampa. E aí quando terminou, eu perguntei para ele: Janilson, essa tampa agora está confiável? Alguém com meu peso pode ficar em pé aqui em segurança? E ele me disse: sim, Tiago, pode sim. Aí eu pergunto para vocês: quantos de vocês acreditam que alguém com meu peso pode ficar em pé em cima dessa tampa? Quem acredita? Está vendo como não é fácil ter fé? Pois eu acredito. Eu acredito. Só que é muito fácil acreditar só de palavras. É fácil eu dizer que acredito com os 2 pés fora da tampa. Então eu vou demonstrar que eu acredito. Eu estou demonstrando que acredito na tampa? Mais ou menos. Eu estou com um pé lá e um pé cá. Então agora eu vou demonstrar verdadeiramente que eu acredito que o serviço que o meu cunhado fez é de confiança. Eita Deus.
Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelas orações. Estão pedindo para eu pular. Irmãos, exatamente assim é em relação a Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo e Ele trabalhou por mim e por você. Ele sabia exatamente o que nós precisávamos. E Ele não apenas sabia, Ele fez. E agora tudo que Ele diz é: confie em mim. Confie no meu trabalho por você. Confie na minha sabedoria por você. E sabe o que nós fazemos? Nós dizemos: eu confio, Jesus. Mas nós confiamos apenas de boca. Nós confiamos com os 2 pés no nosso chão. Às vezes até confiamos com um pé lá e um pé cá, porque vai que dá errado a vida com Cristo. Mas não é isso que Ele quer de mim, de você. Jesus não quer uma confiança apenas de boca. Jesus não quer uma confiança parcial. Jesus quer uma confiança total. Que possamos confiar totalmente nele e naquilo que Ele diz para mim e para você. A Bíblia diz que somente se fizermos isto, se crermos nele verdadeiramente, nós teremos a vida eterna. Por isso, nessa noite, eu queria pedir que você curvasse a sua cabeça. E eu queria convidar você a confiar em Jesus, a acreditar no amor de Deus por você e no Filho de Deus que se entregou por você. Jesus sofreu por mim e por ti. Jesus não veio em vão. Jesus não veio à toa. Jesus veio com um propósito. Ele sabia que nós precisávamos. Ele sabia o que ia acontecer comigo e com você se Ele não morresse em nosso lugar. O problema é que muitas vezes nós dizemos que confiamos nele, mas estamos apenas dizendo, não estamos demonstrando a nossa fé, não estamos demonstrando o nosso amor, não estamos nos apoiando totalmente nele. Mas é o que eu quero convidar você a fazer nessa noite. Se você está confiando em Cristo agora, se você se encontra vivendo em confiança ao Senhor agora, eu quero convidar você a permanecer assim. Talvez as dificuldades estão tentando te derrubar, as adversidades estão tentando te desanimar. Ei, mantenha os 2 pés fixos em Jesus Cristo e diga: de Jesus eu não saio. Da minha confiança em Jesus eu não saio. A minha confiança no meu Salvador eu não deixo. Mas se nessa noite você se encontra com os pés fora, talvez você já confiou em Cristo no passado, mas você voltou a desconfiar, e agora você está vivendo no seu próprio mundo, da sua própria maneira. Você sabe como, eu não sei. Eu quero convidar você a voltar a confiar em Cristo hoje. Não apenas com uma parte do seu ser, mas de todo o seu coração. Sabe por quê? Eu passei boa parte desta mensagem, a mensagem inteira praticamente, respondendo a pergunta: como ter a salvação? Como ter a vida eterna? Ei, mas lembra que tem o outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda se encontra no último versículo do capítulo 3 de João. E eu vou ler para você João 3:36, o qual diz assim: por isso
quem crê no Filho tem a vida eterna. E nós já aprendemos isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas o versículo continua: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ei, Jesus não é um acessório que você põe e tira quando bem quer. Jesus é o que a água é para um peixe. Jesus é o que o ar é para os pássaros. E Jesus é o que a terra é para mim e para você. Sem Ele nós nada somos e nada podemos. Entrega a tua vida a Jesus Cristo esta noite. Será que tem alguma área na qual você não tem confiado em Cristo? O Espírito Santo está te acusando esta noite. Será que você já ouviu o convite do Evangelho vez após vez, mas até agora ainda não colocou os dois pés sobre o chão da palavra de Deus? Estou querendo te convidar a fazer isso esta noite. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor com um cântico, se você decide crer em Cristo de todo o teu coração, se você decide confiar no amor de Deus de todo o teu coração, saia do seu lugar. Enquanto nós estamos adorando, vem até o altar. No final nós queremos orar pela tua vida. Mesmo sendo assim, pobre